Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é dia 26 de maio de 2020. O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com as irmãs aquilo que eu entendi do texto que lerei do Manancial. Lembrando sempre que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então vamos iniciar orando. Amado Deus, nós pedimos que Tu possas nos abençoar. Abençoa, Senhor, cada uma das nossas famílias aqui representadas. Que Tu possas abrir os nossos corações para que possamos entender o que Tu tens para nos dizer. Perdoa os nossos pecados, faz-nos pessoas melhores, que nós possamos sempre agradar a Ti. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, o Manancial hoje foi escrito pelo pastor Cláudio Souza. O tema é o pacificador e a leitura está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Vamos lá? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Bom, irmãs, o versículo que o pastor, então, Cláudio Souza, escolheu como o versículo-chave é o versículo 9, que diz assim: Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas quem está afirmando que o pacificador será reconhecido como filho de Deus é o próprio Deus. Então, Jesus Cristo está dizendo isso. Não é que a gente, eu fiz essa interpretação. Não. Jesus está dizendo que os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Então, ele diz que isso é uma bem-aventurança. Isso é uma coisa para a gente se sentir feliz. É uma felicidade imensa. É uma bênção que flui de alguém dotado de um coração limpo, né? Porque só pode ser pacificador quem tem um coração limpo por Jesus Cristo. Então, todo pacificador é um conciliador em tempo integral. Ele não recebe dinheiro para isso. É simplesmente pelo amor a Deus que ele se torna uma pessoa pacificadora. Ele é um promotor da paz, em meio a um monte de mexericos, rixas, contendas. Ele sempre procura preservar a unidade, que os irmãos vivam bem, que as pessoas não tenham problemas umas com as outras, objetivando o quê? Enaltecer a glória de Deus. Além disso, ele mesmo busca estar em paz com todos. Então, o pacificador é aquele que escolhe fazer com que o seu entorno, o seu derredor, seja um ambiente de paz, um ambiente que glorifique ao Senhor, e ele tem uma vida assim que transmite também essa paz. Então, Jesus Cristo é conhecido como o príncipe da paz. Não havia e não há nenhum pacificador maior que Jesus Cristo. Então, ele é o máximo em pacificação, em paz. Ele buscou amizade com o desprezado. Ele lembra que ele foi atrás do Zaqueu? Ninguém gostava do Zaqueu, porque ele cobrava impostos. E ele cobrava às vezes a mais.
Ele também procurou um contato com a mulher samaritana, sabendo que judeus e samaritanos não se davam e que a mulher não tinha nenhum valor naquela sociedade. Jesus Cristo procurou também a pacificação com aquela mulher. Então ele quebrou barreiras com inimizade, dando exemplo que o homem aprendesse a viver em paz. Assim, o verdadeiro Filho de Deus, a exemplo de Jesus, deve ser um pacificador. Imagine, né? Tudo que Jesus sofreu. E ao final ele ainda pede ao Pai que perdoe aqueles que estavam fazendo aquilo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É ser um grande pacificador, né? Então a melhor maneira de derrotar os ataques e as provocações é promovendo a paz. Então toda vez que alguém vier contar alguma coisa, vier fazer alguma rixa, a gente tem que promover a paz em nome de Deus, para que o Senhor seja exaltado na nossa vida. Então, aquele que provoca guerra, dissensão, problemas, ele vai ser envergonhado, é uma questão de tempo. Então, o pacificador, ele vai ser sempre bem-aventurado, porque é bíblico. A sua vida é uma fonte de graça e da ininterrupta misericórdia do Altíssimo. Então, só uma pessoa que está realmente conectada com Deus, com sua palavra, que consegue saber o seu lugar no reino, sabendo que a misericórdia de Deus é infinita, pode ser um pacificador. Só um filho de Deus que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador terá condições de ser o pacificador em todos os momentos. Inclusive, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, se você ainda não falou com a sua boca, Senhor Jesus, eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim no Calvário, a fim de pacificar o mundo, para que nós tivéssemos paz com Deus, faça isso agora, não perca tempo, porque Ele morreu, ressuscitou e Ele vai voltar. Bom, irmãos, irmãs, eu queria acrescentar a esse texto escrito pelo pastor aqui, Cláudio Souza, uma historinha. Era uma historinha sobre um cavalo. Então, era uma vez um cavalo que ele estava preso num determinado lugar. Aí passou um demônio e falou: vou soltar este cavalo. E o demônio soltou o cavalo. E o cavalo, o que foi que ele fez? O cavalo resolveu dar um passeio e acabou parando no sítio lá, no espaço de um camponês, de um casal camponês vizinho. E lá o cavalo encontrou a horta, ele comeu o alface, a couve, tudo que estava plantado o cavalo comeu. Ele mexeu no lixo, ele rasgou os sacos, ele fez a maior sujeira, ele comeu as plantas prediletas da camponesa. O cavalo passou uma tarde muito feliz. Quando a mulher, dona do local, olhou aquilo, ela não acreditou. Não acreditou. Pegou uma espingarda e pum! Matou o cavalo. Por quê? Porque ela não era uma pacificadora. Ficou com ódio mortal daquele cavalo que tinha feito aquela sujeira e comido toda a horta dela. Bom, o cavalo morreu. Tudo bem. Mais tarde, o dono do cavalo voltou para casa. Procurou o cavalo lá onde ele havia amarrado o cavalo. Não o viu, procurou por ele e encontrou o cavalo morto no terreno da mulher. E então ele soube que foi a mulher, a sua vizinha, quem matou o cavalo. Como aquele homem não era um pacificador, ele ficou com tanta raiva que ele entrou dentro de casa, pegou um revólver e pum! Matou a mulher. Ok, agora ele estava vingado. Muito bem. Terminado o dia,
O camponês veio lá da lavoura, cansado. Quando chegou na sua casa, ele viu a esposa dele morta. Quem fez isso? E aí as pessoas disseram: foi o dono do cavalo. O quê? Matou a minha mulher? E matou por quê? Ah, é porque o cavalo se soltou, o cavalo destruiu a sua horta, a sua mulher matou o cavalo e o vizinho matou a sua mulher. Ele falou: como ele não era um pacificador, ele entrou dentro de casa, pegou a sua arma, foi no vizinho e pum! Matou o vizinho. Então, desta vez ele estava vingado. O dono do cavalo estava morto. Ok. Os filhos do dono do cavalo estavam na escola. Eles eram adolescentes. Quando eles voltaram da escola, encontraram o pai, que era o dono do cavalo, morto. E perguntaram: quem foi que fez isso? Aí os vizinhos disseram: foi a mulher... Não, foi o marido da mulher, sua vizinha, a camponesa. Mas por que ela fez isso? Porque o cavalo do seu pai entrou no terreno dela, ela matou o cavalo, o seu pai matou a mulher e o vizinho matou o seu pai, porque não existe pacificação num problema como este. Aí os meninos pensaram assim: mas nós também não somos pacificadores. Nós também queremos vingança. Pegaram uma tocha, atearam fogo na fazenda do camponês. E o camponês viu se perder todas as coisas que ele tinha. E ele ficou tão nervoso. Pegou a espingarda, foi até ao vizinho, apontou a arma para os 2 filhos do seu vizinho e os matou. Pá, pá. Moral: ele também não tinha aprendido a ser um pacificador. Aí, as pessoas, vendo tanta desgraça, olharam para o demônio e disseram para ele: o que você fez, demônio? O que você fez? Olha só. E o demônio falou: eu? Não, fiz nada não. Eu apenas soltei o cavalo. Pois é, irmãs. Então, a nossa mensagem de hoje é essa. Nós temos que ser pacificadoras. Temos que confiar que o Senhor, Ele faz as coisas de modo maravilhoso, grandioso. E o demônio muitas vezes faz as coisas de forma tão simples que nós esquecemos da grandeza de Deus. Então, assim, que nós possamos estar fiadas na palavra, conectadas com o Senhor, e que nós possamos a cada dia nos lembrar que a palavra nos diz que seremos bem-aventuradas se formos pacificadoras. Porque é sempre bom lembrar que para o demônio é só soltar o cavalo. Ok? Então, o nosso manancial de hoje termina assim: sejamos embaixadores da paz. Amém? Então, eu termino aqui como sempre, deixando o meu abraço fraternal, um abraço de ursa, e termino com a nossa palavra de ordem, que é saudades.